E você sabe o que é essa violência obstétrica de que tanto temos falado, inclusive falado pelo próprio secretário, e nós falamos aqui várias vezes? Você sabe o que fazer em casos como estes? É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com a advogada doutora Júlia Nunes, no Explica Pra Gente, e está no ar. Muito bem. Durante muito tempo, desde a semana que nós estamos debatendo esse assunto, várias denúncias chegando aqui dessa violência obstétrica. E aí essa dúvida, doutora Júlia está conosco aqui ao vivo em nosso programa mais uma vez, como sempre, faz parte da nossa equipe agora, ingressando na semana passada, estreou aqui na última sexta-feira e já faz parte da nossa equipe com muita competência. E nós trouxemos aqui a doutora Júlia Nunes para que ela explique para a gente o que é essa violência obstétrica, até para que você saiba e todos nós também. Doutora Júlia, mais uma vez, boa tarde, muito bom tê-la aqui conosco. Infelizmente é um assunto extremamente delicado, triste em alguns relatos que nós ouvimos aqui, a senhora acompanhou, inclusive eu vi as suas expressões bastante complicado, de sentimento de mulher e de defensora também, em relação a essa situação. O que seria essa violência obstétrica? Muito boa tarde. Muito boa tarde, e é um prazer novamente, agora toda sexta-feira a gente juntinho. A violência praticada contra a mulher, seja ela física, psicológica, moral, durante o parto ou logo após o estado puerperal, vai ser violência obstétrica. Normalmente, os relatos que a gente viu aqui, e são inúmeras as mulheres chegando na TV para poder falar sobre eles, é de violência física, é violência que deixaram danos, mas não precisa ser dano físico. Pode ser o dano emocional, pode ter sido o trauma, pode ter sido até a posição que você foi obrigada a permanecer durante o seu atendimento. Foi o modo que você foi tratado, de forma desleixada ou com qualquer tipo de arrogância, imprudência, seja ela praticada pelo médico, pelo enfermeiro, pelo rapaz que foi levar na ambulância o motorista, pelo segurança da entrada do hospital ou até mesmo do diretor do hospital, o secretário, que no momento está no auge da sua fragilidade, para ter o filho ou logo após, você foi constrangida ou violentada. Entendi, perfeito. Que é um momento extremamente delicado para a mulher, é um momento que ela precisa estar muito bem amparada, se sentindo ali protegida, e não de forma constrangida, como nós vimos em alguns momentos. Olha, o primeiro caso que nós mostramos aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta foi de Maiara Stephanie Nascimento, de 25 anos, que morreu logo após o parto do seu terceiro filho. Nós vamos ver agora um trechinho do relato da mãe da vítima, que denuncia negligência médica. Vamos acompanhar juntos aqui com a doutora Júlia Nunes. Vamos ver. Eu acho que a minha filha já não estava, só o coração da minha filha que estava ali batendo. Minha filha não mexia, minha filha estava gelada, minha filha não estava ali mais, minha filha. Difícil até de ouvir, Um relato terrível. Não trata-se só de uma violência obstétrica praticada contra a mãe. Causa um crime muito maior, que os responsáveis pelaquela gestação, pelo nascimento da criança, podem responder, inclusive, por homicídio. Então, existiu a violência obstétrica que ocasionou a morte da criança, mas existem crimes que devem ser apurados e a gente precisa formalizar essa denúncia. Muito bem. Olha, o segundo caso que nós mostramos aqui no nosso Fenômeno foi o da Fernanda Calheiros, de 27 anos. Ela é moradora de Novo Lino, que ficou entre a vida e a morte depois de uma cesariana. O primo dela falou sobre esse caso e você acompanha a partir de agora. Vamos ver. Devido ao relato do médico, estava bastante infeccionado e estava com muita necrose, ela estava com sangramento. E isso devido tudo à cesariana, que nas palavras do médico que acompanhou ela durante a cirurgia, falou que foi uma cesariana desastrosa. Expressão de outros profissionais, quando ela foi atendida em outro hospital, porque ela foi mandada para casa. E depois aí o útero estava necrosando, ela estava apodrecendo por dentro, o que poderia ter dado uma infecção generalizada e ela poderia ter morrido. Que é muito comum até. Quando há um erro médico, o percurso pós da mulher é febre alta. Essa questão dela foi um plus a mais. Até o termo utilizado, até a forma de informar. Quando a mulher ela vai fazer uma gestação, mesmo que tenha ocorrido intercorrências durante o parto, obrigatoriamente, todos aqueles que estiverem envolvidos, principalmente o médico, tem que encontrar a mulher quais são os riscos e quais são os próximos passos. Se você sentiu febre, se você se sentiu o local vermelho, se você está sentindo
sentindo que está saindo algum tipo de secreção. O que é normal? Essa informação, obviamente que o dele foi um caso mais grave, mas até essa informação é um caso de violência obstétrica. E tem que se responder. Tem que ver o que aconteceu com essa mulher no pós. Ela perdeu o útero. O que foi que aconteceu com ela? Porque dependendo da penalidade, ele pode responder por lesão corporal grave, ele pode responder por diversos outros crimes. Pois é. Olha, e ontem, também aqui nós mostramos o caso da Manuele Cavalcante, que por pouco não morreu durante o parto normal e sua filha ficou com sequelas, não é? Inclusive precisou fazer várias cirurgias. Vamos relembrar? Solta aí. Na minha visão, o bebê para mim já não existia, porque a complicação da minha filha já estava grande demais, ela não estava ouvindo direito, não estava vendo. E a senhora assistindo toda essa cena sem poder fazer sem falar nada, né? Nada. E a médica ainda botou na mão na cabeça dizendo que não tinha força para fazer mais nada, o que era que ela ia fazer. Veja que gente, realmente de arrepiar, né? E você imagina quem viveu tudo isso, né, doutora Júlia? Nesse caso aí, doutora Júlia, cada caso é uma história, é um relato, mas todos acabam se afunilando para uma coisa só: a falta de informação e a falta de respeito com essas pessoas naquele momento mais frágil, né? Totalmente. A gente, todos os relatos, percebe a violência psicológica, que muitas vezes é deixada de lado, porque não, violência psicológica, o modo como eu fui tratada, destratada, desrespeitada, é meio que colocado de fora. Observe que todas essas vítimas tiveram a violência psicológica, muitas delas violência moral, mas vem aqui relatar violências graves contra a vida, ou violências, como ela disse, do filho dela, contra a integridade física da criança. É um contexto que a gente precisa modificar. É uma realidade que, quando a gente for conversando passo a passo, vai descobrir que é pior do que está sendo informado aqui. Essa criança provavelmente não teve nenhum atendimento pós. A mãe, obrigatoriamente, após o parto, tem que ter contato com o bebê. Isso já é até científico, que há uma melhora grande na recuperação tanto da mãe quanto do filho, esse vínculo inicial. E tudo tem que ser informado de forma muito clara. Responde o médico que destratou e que tratou sem nenhum tipo de profissionalismo essa vítima ou essas vítimas, mas responde o enfermeiro, responde o hospital. É necessário que haja uma responsabilidade conjunta de todos os envolvidos para que a gente possa moralizar. E essa situação desse hospital específico, que é a realidade de outros hospitais em Alagoas, ela vem afindar. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, nós temos perguntas de telespectadores que nós vamos trazer para vocês agora. E a primeira pergunta é da Maria das Graças, doutora Júlia, que quer fazer a pergunta e participar com a gente. Ela está lá no tabuleiro do Martins, né? E a gente vai trazer aqui a pergunta dela. Olha aí, a Maria das Graças Costa, do tabuleiro, ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, quando acontecem casos como estes, é preciso procurar a polícia? Qual delegacia deve ser procurada? Perfeito. É essencial procurar a delegacia e hoje nós temos um grande benefício, que é a delegacia interativa. Eu sei que a mulher, quando ela passa por todos os transtornos, mas ela tem a criancinha no colo, ela está preocupada mais com a criança e acaba deixando a responsabilidade dos profissionais que cometeram um crime afastadas. Então você pode, com o seu celular ou no seu computador, formalizar a sua denúncia pela delegacia interativa, que terá o mesmo valor. Mas se você está com um caso que houve a questão da morte ou que trouxe danos físicos, obrigatoriamente você tem que ir para a delegacia mais próxima do seu bairro ou para a central de flagrantes, para que você possa ter uma guia de IML. Gente, é necessário a guia porque o exame vai dizer do qual foi proveniente aquela violação. Às vezes, muitas mulheres, após o parto, que têm algum tipo de violência, ela tem dores ao praticar o ato sexual posterior. Isso passa anos sentindo dores. E quando ela vai procurar justificar que foi por causa da negligência ou imprudência realizada dentro do hospital no momento do parto, ela não vai conseguir comprovar porque faltou o laudo que comprove que essa dor, esse malefício foi proveniente da execução de um ato praticado dentro do hospital. Então, a resposta é: tem sim que procurar a delegacia mais próxima da sua casa. Se não deixou danos físicos a você, formalize sua denúncia através da delegacia interativa nos sites. Se houve danos físicos, o importante que a senhora trouxe um assunto importante, que geralmente a pessoa vai direto para a delegacia, para essa parte mais burocrática, digamos assim, para relatar o que aconteceu. Mas as questões técnicas, científicas, né, enfim, essas vão ter que ser feitas no Instituto Médico Legal, é isso? Importantíssimo, porque o que é que acontece? Às vezes a vítima até vai para a delegacia, pega a guia do IML, mas como o IML é distante para ela ir, está todo naquele constrangimento e naquele tumulto que a criança dá muito trabalho, ela deixa de lado e não vai.
E aí, no judiciário, esse agressor ou essa agressora vai deixar de ter uma pena aplicada por a gente não conseguir comprovar o nexo entre o dano e quem causou. Então, é necessário que você faça todo o procedimento. Se houve o dano físico, se houve o dano emocional, o dano psicológico ou moral, você pode socorrer pela delegacia interativa, pela internet. Tá fazendo apenas o boletim de ocorrência. Muito bem. Vamos lá, tem a segunda pergunta aqui dos telespectadores que querem participar conosco. Vamos ver. Quem faz a pergunta é a Joana da Silva Luz. Ela é do bairro do Prado. Ela pergunta, doutora Júlia, mesmo o caso tendo acontecido há alguns anos, ainda pode ser denunciado? Pode e deve ser denunciado. O que é que acontece? A violência obstétrica no Brasil não tem uma lei específica que fale sobre ela, o que é muito triste. Então, vai haver uma responsabilidade civil, uma responsabilidade administrativa e criminal. E, dependendo da ação, vem um novo crime. Por exemplo, lesão corporal, homicídio, ou então lesão corporal seguida de morte. Cada crime cometido tem um prazo. Digamos a violência moral, um xingamento que você levou, um constrangimento que você passou. O prazo é de 6 meses. Já a violência, por exemplo, um estupro, que às vezes acontece, aí o prazo já seria de 20 anos. Então, é necessário que você denuncie independente desse prazo para que fiquem registrados, para que as autoridades tomem conhecimento do que está acontecendo e a penalidade para esse agressor vai ser aplicada conforme o crime, que aí varia esse prazo. Perfeito. Doutora Júlia, veja como é importante a gente debater um assunto como esse, trazendo um profissional do seu nível, né, explicando didaticamente as informações importantes, porque as pessoas que estão em casa, como foi dito na matéria, muitas vezes pelo constrangimento, pela falta de conhecimento, por não conhecer os seus direitos, né, muitas vezes orientada ou assustada pela própria equipe que assusta, olha, cuidado, tá aí tá, enfim, e ela acaba se enclausurando, esquecendo aquilo, e deixa de fazer a denúncia e outras mulheres acabam sendo vítimas como ela ou até em casos piores, né, doutora Júlia? Isso é uma verdade absoluta o que você está falando. É tanto que muitas vezes a vítima nem sabe o que é que está acontecendo e pensa, olha, eu vou lá denunciar, mas eu ainda pretendo ter filhos. E se eu for atendida por um posto de saúde? E se for aquele médico, se for essa enfermeira? Já chegou um caso que a gente presenciou de que a pessoa dizia diretamente, você vai precisar de mim. O dia que eu encontrar você numa sala de cirurgia, a gente vai descontar. Não é assim que funciona. Quando a gente aplica uma penalidade, quando a gente informa tudo que acontece com a gente está resguardado. É igual mulher vítima de violência. Eu nunca contei a ninguém que eu fui vítima de violência, mas se eu venho registrando até uma folha de árvore que cai na minha cabeça, a responsabilidade é da pessoa. Existem muitos crimes e muitas imprudências e violências obstétricas praticadas dentro de hospitais que as vítimas nem sabem que estão sofrendo, que é o corte, que todo mundo hoje em dia utiliza, muitas mulheres têm e muitas vezes não é necessário. É o ponto, existe um ponto que é chamado de ponto do pai, que é o pontinho que dá depois da criança nascer, para que a mulher volte a ficar mais apertada. Não interessa, até o nome é machista, né? E esse procedimento ele pode trazer danos para você. Né? Pois é. A expressão ainda é essa, pois ponto do pai. Muito comum, depois que teve o bebê, que cortou, que deslacerou, vai lá e costura e dá o ponto. Mas qual é a preocupação com o estado da mulher? O nosso organismo, na hora do parto, ele vai, obviamente, distender e depois vai voltar ao normal. Então, tudo tem que ser diretamente ligado à necessidade da mulher. Não é generalizado. Tem até estudos que comprovam que mais de 50% das mulheres não precisariam. Mais de 50% das mulheres estão fazendo o parto, que é o parto cesárea, quando as organizações do Brasil dizem que a média é 15%. Por que está sendo feito isso? Tem que ser uma escolha. É uma escolha de todo o procedimento. No Brasil é assim, Wilson. Se não tem uma lei me obrigando a fazer, eu não sou obrigada. Mas se alguém me obriga a fazer, ele está cometendo o crime, que é o constrangimento ilegal. Obviamente que se não for muito necessário, se não houver uma conduta médica necessária, um cara que vai se suicidar e você toma a atitude por ele, ou uma mãe que está desacordada sem consciência e você toma as necessidades por ela, cada caso é um caso. Mas nenhuma mulher é obrigada a fazer nada. Caso seja obrigada dentro de uma maternidade com sanidade, a maternidade pode responder. Perfeito. Quais são os locais em que essas mulheres podem recorrer para fazer denúncias, doutora Júlia? O ideal é a delegacia, seja ela interativa ou tradicional. Se a denúncia for contra hospitais, procurem o Ministério Público. O Ministério Público de Alagoas, inclusive, muito atuante nessa questão. E ele é responsável pela fiscalização dessas entidades, dessas organizações, hospital, clínica, tudo é com o Ministério Público, é necessário. E você pode contar também aqui, né, com a gente, que tem feito a imprensa salvado muitas vidas dessa forma, e com a AME. Procura lá a gente, que a gente também dá um apoio.
Perfeito. Doutora Júlia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É muito importante isso. Nós estamos recebendo muitas ligações, muitas pessoas parabenizando por essa forma. Prestação de serviço pura e importante para que você, mulher, entenda os seus direitos e não se cale nunca, tá? Essa que é a nossa intenção aqui, de trazer informação para vocês, tá? Doutora Júlia Nunes, mais uma vez, muito obrigado. Boa semana, bom final de semana. Eu que agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Um final de semana abençoada para todas nós, sem violência contra a mulher. Um beijo grande. Um beijo, grande sucesso para você, doutora Júlia Nunes. Olha, tá aqui, quem quiser entrar em contato também com a doutora Júlia, tá aqui, ó, @Júlia Nunes, _mulher, tá? Então, se você quiser entrar em contato com a doutora Júlia, até para sugerir assuntos a serem debatidos aqui no Explica Pra Gente, denúncias, informações, tá aqui, @Júlia Nunes, _mulher, tá bom?